Olá, meus irmãos, olá, povo, graça e paz sejam multiplicadas em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, aos ouvintes da rádio Amém, rádio de Lucas do Rio Verde, 98.9, nosso abraço, a nossa saudação. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé, e o nosso tema é as dores de crescimento, ou do crescimento. Nós vamos para um hino e após falaremos desse assunto que vai te ajudar. Nunca esqueça de deixar aí seu joinha, tá? Vamos para o hino? Vamos lá. Oh, não consintas tristeza em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo o mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Oh, não consintas derrota em tua vida. Seja fiel e viva, lute para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o teu deserto florir em perfeita paz, todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada. Irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé, qual guerreiro fiel, vencedor tem troféu, tem coroa no céu.
a força, o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Preciosos irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo escreveu assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite racional, não falsificado, é o Evangelho. E não falsificado é aquele que São Paulo pregou aos Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, anuncie evangelho diferente do que eu já tenho anunciado, seja anátema, maldito. Então, ele havia recebido de Jesus Cristo, Gálatas 1, verso 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, a certeza de Paulo era tão grande que ele advertiu o povo, e nós também, que não aceitássemos evangelho diferente, nem que fosse apresentado por ele, que já havia apresentado o original. Então, isso é muito importante quando vamos pregar o evangelho. Na primeira carta de Pedro 4:11, ele disse: falemos somente a palavra de Deus. Se alguém falar, fale somente a palavra de Deus. E nós sabemos que o Evangelho, ele vem através de 5 ministérios. Trabalham em conjunto. Aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. E ele mesmo deu uns para
apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Então, o alimento sai dos 5 ministérios: do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre. E, na verdade, quem serve a igreja mesmo é o pastor. Ele é a porta. É ele que distribui o alimento, o seu povo. Então, vejam bem. Me lembrando agora também de Coríntios, capítulo 11, o que nós devemos fazer com esse evangelho. Através dele, nós precisamos fazer um julgamento próprio, julgar a nós mesmos quando o evangelho é pregado. Veja aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo escreve assim: examine-se o homem, a partir do verso 28, a si mesmo. Examinar como? Examinar através da palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, aquela palavra que vem, ela sempre vem. Paulo disse assim: eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. Então, sendo o pastor, ele prega na igreja igual vem as estações do ano. Não tem 4 estações todo ano? Então, o pastor tem uma série de ensinamentos que praticamente ele repete todo ano. E os ensinamentos são para julgamentos próprios nossos. São exames introspectivos. Como você faz check-up lá no médico, a igreja é o lugar de você fazer um check-up. Agora, isso é para nós julgar a nós mesmos. Quando estamos errados e aquele ensinamento volta a ser pregado,
aí é Deus nos julgando. Você está errado. Está errado, tem que acertar. Veja, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, hoje, parece que o pastor só pregou para mim. Vai ver se você está errado. Porque quando a mensagem vem e não te acerta, você tem que dar glória a Deus. Amém? Estou bem com Deus. Quando você está errado, você tem que dar glória a Deus também. Amém? Vamos consertar. Porque até aqui vai produzir um crescimento normal. Do jeito que deve ser. O meu neto, o Joaquim, ele é pequeno pela idade. E eu também fui pequeno. Quando eu nasci, minha mãe disse que eu cabia numa caixa de sapato. E meu pai não calçava 42. Era 39. Eu demorei muito para pagar passagem de ônibus municipal, coletivo, por causa do meu tamanho. Passava sempre pela roleta. Não dá nem tempo do cobrador perguntar a idade, eu já varava e ia lá na frente. E o Joaquim preocupou minha filha. E ela levou ele para fazer uma série de exames. E graças a Deus, o hormônio do crescimento dele é normal. Ele vai precisar mais tarde, né, exercitando bastante, o que me fez crescer. Pratiquei muito esporte na vida, deu aquele boom do crescimento. Então, nós estamos esperando que o Joaquim faça isso. Mas se ele não tivesse os hormônios normais, ele teria que tomar uma vacina por dia. Cara, o que iria levá-lo a dores de crescimento. Então, de todas as formas, o eleito, ele vai crescer. Ele tem que crescer. Porque lá em Romanos 8, 28, até o 31, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E aos que tantos conheceu, também os predestinou. Então, ele elegeu, segundo o seu decreto, e predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós vamos crescer naquela imagem. Como você planta um grão de trigo e nasce vários grãos de trigos iguais ao grão que você plantou. Jesus é este grão. São João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então Jesus é o primeiro, é o protótipo. É o varão perfeito e nós
Vamos seguindo. E Paulo continua: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí ele cresce diante dessa grande verdade, desta grande revelação, e diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segue falando do amor, e aí vai. Então, nós vamos crescer. Mas, em alguns, tem que ser aplicada essa vacina. Tem alguns que vai crescer com dores. Talvez pela grande responsabilidade que ele vai ter. Eu não sei. Ou pela rebeldia. Não sei. Então aí vem o crescimento com dor. Você sabe que a criança cresce dormindo, ela não sente. Mas muitos de nós, vamos crescer com dores. Um com uma dor menor, outro com dores até maior, por causa da grande responsabilidade. Mas que todos vamos crescer, é certo. É certo. Então, vou citar um exemplo. Moisés teria uma grande responsabilidade. Ele viveu, gente, 40 anos. Se fosse no nosso tempo, seria uma mansão. Lá era castelo. Mordomia de servos. Talvez ele estivesse assim deitado numa cadeira, uma rede, escravos do lado, com aqueles grandes leques com penas de avestruz, as plumagens fazendo assim. Você sabe. Aí uma mulher chegava ali com uma bandeja, umas uvinhas. Ó, Moisés, come um suco. Eles não tinham nem de longe o que tem hoje uma família até comum, que pode pôr um ar-condicionado na parede, uma cama de molas sacadas e dormir uma noite tranquila no ar-condicionado. Mas diante das demais pessoas, ele vivia no luxo, muito bem acomodado. Mas Moisés precisava crescer para enfrentar o grande desafio da sua vida. E ele foi parar onde? Ele foi parar no deserto. Acabou as uvinhas da boca. Acabou os escravos minimizando o seu calor. Acabou a regalia. 40 anos no deserto, apacentando ovelhas, pés empoeirados. Mas ele cresceu. Ele cresceu. E eu também tenho crescido. Tantos galos na cabeça, mas graças a Deus por cada galo na minha cabeça.
Graças a Deus. Então, pessoas que eram casados e nenhum deu valor no outro. Não deu valor no outro. E hoje estão aí sofrendo porque ainda gosta da pessoa e põe a mão na cabeça assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu não dei valor. Mas às vezes precisa dessas dores de crescimento para nós não perdermos o nosso arrebatamento. Nós temos que crescer. Então, essas dores é para estimular o hormônio, estimular o crescimento. E eu digo, uns mais, outros menos, mas isso tem que acontecer conosco. Tem que acontecer. E graças a Deus, quando acontece, e a gente reconhece que estamos parados lá no mundo, sofrendo, como o filho pródigo estava sofrendo, lembrar da casa do Pai. Porque lá fora foi necessário aquele filho pródigo. Pródigo quer dizer gastão. Foi necessário aquilo. Foi necessário. Eu, por exemplo, hoje eu dou valor em cada centavinho. Mas eu tive um tempo de vaca gorda que nós não aproveitamos. Verdade. Antes de a gente ser pastor, eu tive um tempo glorioso mesmo, financeiramente, de vaca gorda. Casa própria. Só que hoje nem casa própria eu tenho. Mas parece que a coisa vinha muito fácil, sabe? Não dava valor. Então eu precisei passar por uma moenda. Eu precisei passar por momentos que eu dizia para minha esposa assim, foi duro falar para ela, porque acostumado a fazer aquelas compronas para mais de um mês até, e um dia eu tinha que falar a verdade para ela. Ela começou a encher o carrinho, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu cheguei, criei coragem e disse assim, nós não vamos poder levar isso hoje. O que você precisa para hoje? Isso. Então pega só isso. E o duro foi ver que no supermercado, os olhos dela encheu de lágrimas. Mas eu tive que passar por isso para dar valor a cada centavo. Mas valeu, Senhor. Glória a Deus. Valeu. Louvado seja Deus. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, como eu disse, uns mais, outros menos. E eu, com esse tema, eu me lembrei de um grande pregador, William Branham, profeta de Deus para esta era. Poderia falar de Wesley. Wesley sofreu, Lutero e outros personagens da história bíblica cristã. Mas, ouça, Mombrana era um batista diferente. Deixa eu ver aqui o horário.
ele era diferente, ele tinha um dom divino ministrado por um anjo. Foi uma revolução na sua época sobre a cura divina. Claro, restaurando a palavra de Deus também. Mas ele estava caçando, costume lá americano, lá tem a época da caça, como temos a época da pesca aqui. Estava de férias. Era o começo do movimento pentecostal. Ele viu vários carros se dirigindo a um lugar, um auditório, e ele seguiu. Era um encontro de pastores pentecostais. Naquele tempo não tinha denominação, não tinha assembleia, não tinha a Assembleia Ipiranga, não tinha nem assembleia, essa que é a verdade. Não tinha ministério tal. Eram pastores locais que foram ali de diversos locais, cidade, e se apresentava apenas dizendo, pastor fulano de tal cidade. Ele se apresentou como evangelista. E no dia dele pregar, foi uma surpresa, ele não queria pregar, e teve que pregar. E após a pregação, fizeram uma fila de pastores querendo campanhas em suas cidades. Ele voltou para sua casa, casado com Hope, alegre, felicíssimo, tinha campanha para mais de ano, sem precisar voltar para casa. E contou para sua sogra. E você sabe, ela era batista, e os pentecostais eram chamados de lixo das igrejas, espíritas disfarçados de evangélicos. E ela falou assim, você não vai levar minha filha para esse lixo. Não, você não casou com a minha filha para fazer isso. E ele resolveu atender a sogra. Ele já havia profetizado uma enchente ali na sua cidade, Jeffersonville. Quando ele profetizou a enchente, ele teve como louco. Ele viu um anjo medindo a altura que a água subiria. E veio a enchente. E a enchente trouxe doenças. E as doenças levaram seu pai, a doença levou sua esposa, sua filha de 8 meses, e o Billy Paul, que morreu agora há pouco tempo, com quase 90 anos, estava muito doente, quase morreu também. Ora, um homem que orava, os enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados, e ele ora para a esposa, ora para a filha, ora para o pai. O irmão morreu, me parece, de acidente. E era como se Deus descesse uma cortina negra e dissesse, eu não te quero escutar. Irmãos, ele estava tendo aquelas dores ali para poder crescer. Não sei se todos que estão assistindo vão acreditar, mas no desespero dele, que eu creio, chamando por Hope, que estava morta,
desesperado, Hope, volte. Deus trouxe Hope de volta por um pouquíssimo de tempo. Ela volta e diz: Bigni, por que me chamaste? Eu estava naquele lugar que você prega, que quando a gente parte desse mundo, a gente vai para lá. E você não tem nem noção de como é. Você prega, mas é muito mais do que você prega. E fala para ele assim: sabe qual foi o nosso erro? Foi ouvir a mamãe. Você vai casar e vai seguir o teu ministério. Porque Deus estava relacionando ele com aqueles pentecostais. Porque a mensagem de William Branham, ela veio para os pentecostais, para juntar os cabos soltos que Lutero deixou, Wesley, o movimento pentecostal. Então, ele recusando aquilo para seguir as recomendações da sua sogra, ele pagou um preço muito grande para crescer. E ele conta aqui, mensagem eu sei, parágrafo 91 a seguir. Quando eu perdi o meu bebê e minha pequena Sharon, aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. Eu disse: como que isso pode ser para o meu bem? Em outras palavras, como que isso pode ser para o meu crescimento? Como pode ser isso para o meu bem? Sei que você está pensando coisas. A tua mente está voltando lá para trás. Coisas que aconteceu, está acontecendo, vai acontecer e você vai lembrar do que eu estou pregando. E meses depois, ele teve uma visão. Ele a viu, aquele bebê de 8 meses, como uma linda garota. Depois que passou, tá? E eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil. Eu sei que a verei novamente. E eu sei que a verei, e eu sei disso, além de qualquer sombra de dúvidas. Segurança. Eu lembro de minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali, quando sai na manchete dos jornais aqui: faleceu jovem mãe do reverendo. E tentando salvar as pessoas, o seu motor do barco falhou, ele ia cair na catarata do rio Ohio. Ele ia descer para o abismo. Quando ele decidiu, eu irei, ele deu a partida no motor, o motor pegou. Ele escapou de cair nas correntezas do rio Ohio, na enchente. Então, faleceu jovem mãe de reverendo. Pensa bem. Como o meu coração sangrou. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Mas hoje eu sei que tudo foi operando para o meu bem.
Lembra de uma parábola, Jesus fala, se o teu olho te escandalizar, arranca ele? É melhor você ser um paralítico do que você usar suas pernas para ir num lugar que você não deveria ir. Melhor ser mudo do que usar os lábios para falar coisas que você não deve falar. Se a tua língua vai te mandar para o inferno, então é melhor ficar sem língua. E Deus, para a gente crescer, Ele faz coisas. Ele faz coisas. Cuidado. Então, eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída, espremida para extrair o que estava nela. Porque quando a gente veio para Cristo, há muita coisa ruim na gente. Graças a Deus pelo seu amor. Romanos 5. Graças a Deus. É muita coisa herdada de pai, de mãe, de avô. Coisa ruim. Se as coisas boas que herdamos não prestam, tudo tem que vir de Cristo, quanto mais a coisa ruim. E ouça o que ele diz. O nome dele é William Marion Branham. Branham é o nome da família dele, do pai dele. Olha o que ele diz. Havia muito Branham ali e tinha que ser espremido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. Deus ia ser conhecido através dele. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. E continua ganhando até hoje. Mensagem pregada na década de 40, 50, 60, está ganhando almas até hoje. Aqui está uma delas. Então, por que você tem que passar por uma espremedura? Ali havia muito de você em você. Até Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto está acontecendo a espremedura, é difícil. Mas após algum tempo, os céus voltam a clarear. E você vê o propósito de Deus. Então você clama: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Te estrutura. Faça você crescer. Te estabelecer. Te fortalecer para você dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos para a oração da fé. Hoje demorou um pouquinho, né? Mas você foi abençoado. A irmã Madalena, peço oração por Cláudia Cavalli. Por Andressa Cavalli. Bom Fábio Medeiros, oração pela minha vida e família. Por Basílio e família, por Tiago Medeiros, por Giovana Medeiros, por minha nora Gabriele, por Flávio Medeiros, por Cleia, por Mariana e família. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha família. Irmã Valdirene, peço oração em meu favor e em favor de meus filhos, noras, netos, genro, por todos os enfermos, os irmãos afastados, pelo nosso encontro e por toda a equipe que irá trabalhar.
A irmã Rafaela, Sara Rafaela, peço oração em favor da minha mãe, para que Deus, para que minha mãe, para que Deus tenha misericórdia, normalize sua pressão e outros problemas. A irmã Cida, peço oração em meu favor, estou com muita dor no pescoço. A irmã Maria Marta, peço oração por mim, estou com problema de saúde, com gripe que não sara, tosse, catarro, má circulação nas pernas. Nós vamos orar. Lar e família por libertação, Anderson e família por libertação, Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara de Andrade, Miguel de Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, acho que é Barbosa, Mariana Oliveira B da Silva, Maurício Oliveira B da Silva, Marcelo Oliveira B da Silva, Maria de Lourdes G de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredineia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gezinho, Sandra Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Libertação Total, Santos Rabelo de Carvalho, Maria Helena de Carvalho, Glauciane Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer Davi Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Gualberto Cardoso da Silva. Vamos falar com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, a gente sabe que o Senhor permite até doença ser colocado em nós pelo diabo. O Senhor permitiu Jó virar pobre, humanamente falando, ficar doente, mas tudo aquilo tinha um plano. Tudo aquilo estava sob teu controle. Mas oro para que as pessoas cresçam. E falando de enfermidade, aqui agora é diferente. Quero que o Senhor cure todos, por caridade. Essa irmã, esse calor que está acontecendo, má circulação nas pernas, gripe que não passa, tosse. Senhor, tem misericórdia dela, da irmã Cida e dessas famílias, Pai, que pedem oração. Deus, eu tomo esse caderno com todos os nomes. Claro, mencionei apenas alguns, mas eu oro por todos eles. Deus, entra com a providência, que cada doente, cada enfermo, que está coçado por alguma doença, internado, ou mesmo em casa, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, passando por todos os órgãos do corpo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, opera o milagre, opera a bênção pelo poder da tua santa palavra. Abençoe as famílias, dando a elas uma sólida resistência contra os ataques de Satanás, aumentando o amor. Sim, Pai, fazendo o marido crescer, a esposa crescer, para uma família bem ajustada, bem solidificada na rocha das eras. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom Marcos, Ribeirão Preto, esse testemunho do Senhor me ajudou muito. Eu precisava ouvir isso. Até um testemunho de um homem de Deus é mensagem para nós. Sim. Ô, irmão Marcos. E vou dizer uma coisa, gente.
nós não somos machistas. Se eu tivesse ouvido minha esposa naquele tempo, em algumas coisas, não teria passado por isso. Às vezes a esposa tem palavras boas, que ela olha assim, se a casa cair, eu caio junto. Pensa nisso, meus preciosos irmãos. Tivemos 41 conexão, uma média de 51 computador, irmão Cícero e a irmã Madalena Limeira, Genino Marcoíris, Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro, Alfredo, em Tupã, Janete Jarenco, em Placas do Pará, Silvana Silvestre, Sara e João Pedro no óleo, Dário Elisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, José Luiz Barbosa, Tupã, Lloyd Medrado, Rubiaça, Sérgio Valtirene, Tupã, Valdivo, em Getulina, Maria Verres, Três Lagoas, Marcos, Ribeirão Preto, João Marcilene, Sítio, em Queiroz, Maria Luzinete, Três Lagoas, Jane Cunde, Campo Norte, Goiás, João Lamaga, Cantagalo, Paraná, Eunilza, Araçatuba, Estevão no Óleo, Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, José Maria e Natanael Limeira, Solange Maia, Araçatuba, Lúcia e Família São José dos Campos, Irene Família Tupã, Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Nelson e Cláudia no Óleo, Pedro Silva Itaí, Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, Maria Marta em Garça, Cida em Bastos, Glauciene Nunes, Uberlândia, Minas Gerais, Zildo em Bastos. Que Deus, o nosso grande e poderoso Deus, lhes conceda um ótimo dia, dia de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Tchau.